No princípio, Deus criou a terra, moldando montes e vales com vida e beleza. Ele criou o Jardim do Éden, um paraíso onde tudo florescia em perfeita harmonia. Frutas vibrantes pendiam das árvores e exalavam aromas deliciosos. Águas cristalinas brotavam e formavam rios que serpenteavam pela paisagem. Flores de todas as cores preenchiam o jardim, espalhando um perfume doce e suave. Os animais corriam e brincavam, trazendo vida e energia ao cenário perfeito. Mas uma presença misteriosa apareceu no jardim, algo sombrio e intrigante. Então, Deus formou o homem do barro, moldando-o com carinho e amor. Quando Adão despertou, seus olhos estavam cheios de curiosidade, maravilhado com tudo ao seu redor. Deus então avisou a Adão sobre a árvore, no centro do jardim. O fruto daquela árvore era proibido, um limite para manter a harmonia do paraíso. Adão vivia feliz, saboreando as frutas e brincando com os animais, desfrutando da paz ao seu redor. Mas apesar de toda a beleza, ele se sentia sozinho. Deus, ao ver isso, se comoveu e decidiu criar uma companheira para ele. Quando Adão caiu em sono profundo, Deus retirou com delicadeza uma costela de seu corpo para criar Eva. Então, Eva surgiu em meio a uma energia divina. Quando Adão abriu os olhos e a viu, foi um momento de ternura e encanto. Felizes, exploravam o jardim e compartilhavam risadas. Certo dia, Eva se afastou para buscar frutas. Foi quando encontrou a serpente, uma criatura astuta. Com uma voz suave, a serpente perguntou: O que fazes por aqui, bela criatura? O que procuras? Eva, um pouco assustada, respondeu: Eu estou buscando frutas para comer. A serpente sussurrou com um tom tentador: Sabias que há um fruto especial no centro deste jardim? Ele te dará conhecimentos maravilhosos. Eva hesitou e disse: Deus nos alertou para não comermos desse fruto. Ele é proibido. A serpente respondeu: Não temas, comer deste fruto te fará igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva, guiada pela serpente, encontrou o fruto proibido, reluzente e tentador. Ela hesitou entre a obediência e a curiosidade, mas cedeu à tentação e provou o fruto. A serpente, satisfeita, convenceu Eva a levar o fruto a Adão. Adão, confuso, mas persuadido por Eva, também comeu do fruto. Deus, ao observar, ficou profundamente angustiado com a desobediência de Adão e Eva. Tomados pelo medo, eles tentaram se esconder, temerosos da presença de Deus e conscientes de sua desobediência. Deus os encontrou e com voz severa os repreendeu. Como consequência de sua desobediência, ele os expulsou do paraíso. Os animais do jardim ficaram tristes ao vê-los partir, mas Deus mostrou compaixão. Ele deu a Adão e Eva roupas de pele para protegê-los. A serpente, temerosa diante da fúria divina, tentou fugir, mas a presença de Deus a alcançou. Ela não pôde escapar da sentença que seria imposta. Com um olhar de justiça, Deus a expulsou do Éden, condenando-a a viver longe daquele paraíso onde a harmonia reinava. Seu castigo seria rastejar sobre o ventre para sempre. Assim, a serpente se tornou inimiga eterna da humanidade. Em uma pequena vila de Israel, onde campos verdejantes eram banhados pelo sol, morava Davi, um garoto de coração puro e fé inabalável. O pequeno Davi era o mais novo entre seus irmãos. Sua função era ser pastor de ovelhas. Com dedicação e carinho, ele guiava o rebanho, protegendo-o de perigos e levando-o a pastos tranquilos. Nos momentos de descanso, Davi tocava a harpa. Seu talento era notável, e suas melodias acalmavam não só o rebanho, mas também seu próprio espírito. Mas, ao longe, um urso observava. Suas garras afiadas e olhar predador estavam fixos nas ovelhas despreocupadas. Quando a noite caiu e o rebanho dormia sob as estrelas, o urso se manteve à espreita, aguardando a oportunidade perfeita para agir. As ovelhas começaram a pressentir o perigo. O medo percorreu o rebanho e a inquietação se espalhou entre elas. Das sombras, o urso surgiu. Ele estava pronto para atacar. Mas Davi já havia notado sua presença. Durante o dia, encontrara pegadas profundas no solo e estava preparado. Ele não seria pego de surpresa. Com firmeza, Davi se colocou à frente do rebanho,
determinado a protegê-lo com sua própria vida. O urso rugiu, decidido a atacar. Sua fome e ferocidade o impulsionavam. Mas Davi não recuou. Com coragem e fé, enfrentou o animal. E com um golpe preciso e poderoso, derrotou o urso. Depois da batalha, Davi dormiu tranquilo entre suas ovelhas. Seu coração estava em paz. Enquanto isso, em Israel, o rei Saul fracassava em sua missão. Deus enviou o profeta Samuel à casa de Jessé, pai de Davi, pois o próximo rei seria escolhido. Entre todos os irmãos de Davi, Deus o escolheu. O profeta Samuel o ungiu com óleo, declarando que um dia ele se tornaria o rei de Israel. Logo depois, um grande conflito se instalou entre Israel e os filisteus. O exército de Saul estava acampado, enfrentando um inimigo temível que ameaçava sua terra e seu povo. Golias, um gigante dos filisteus, surgiu. Com sua força sobre-humana e imponente estatura, destacava-se entre todos, intimidando o exército israelita. Todos os dias, Golias desafiava Israel, zombando dos guerreiros e exigindo um oponente à altura. Mas ninguém tinha coragem de enfrentá-lo. Davi foi enviado ao acampamento para levar comida a seus irmãos e presenciou o medo que dominava o exército israelita. Indignado, Davi não entendia como todos temiam tanto um simples homem. Cheio de fé, apresentou-se ao rei Saul, oferecendo-se para lutar. Saul, incrédulo, tentou vestir Davi com sua armadura, mas ela era grande e pesada demais. Golias zombou de Davi e de sua aparência frágil. Mas Davi, cheio de coragem, recusou armaduras e espadas. Confiava em Deus e não temia o gigante. Pegou 5 pedras do chão e, com total confiança, se preparou para o combate, certo de que Deus lhe daria a vitória. Golias, furioso, partiu com ferocidade contra o jovem. Davi girou sua funda e lançou uma pedra com precisão. Ela atingiu a testa de Golias, e o gigante caiu com um estrondo. O povo de Israel celebrou uma vitória. Davi, vitorioso, provou ser digno de seu destino, tornar-se o futuro rei de Israel. Muito tempo, no vasto e poderoso Império Persa, um homem justo e sábio chamado Daniel servia fielmente ao império. Ele era um respeitado governador, destacando-se por sua sabedoria e dedicação em seu trabalho. Seu compromisso com Deus era inabalável, e todos os dias, sem falhar, ele abria sua janela voltada para Jerusalém e orava com fervor. Daniel vivia em Babilônia, uma cidade grandiosa. Era governada pelo grande rei Dário, conhecido por sua força e sabedoria. Seu reino era vasto e próspero, e sua autoridade era respeitada por todos. Entre os conselheiros de Dário, havia os de más intenções, que buscavam manipular o rei para seus interesses. O rei Dário admirava Daniel profundamente. Essa proximidade despertou inveja entre outros membros da corte, que viam Daniel como um obstáculo aos seus interesses. Os conselheiros invejosos, determinados a destruir Daniel, arquitetaram um plano ardiloso. Atacando a fé de Daniel, os conselheiros convenceram o rei a assinar um decreto contra orações a outros deuses. A entrega do decreto mal intencionado foi feita ao rei, que assinou sem perceber as verdadeiras intenções dos conselheiros. Mesmo sabendo do decreto, Daniel permaneceu fiel à sua fé. 3 vezes ao dia, ajoelhava-se em seu quarto, orando a Deus como sempre fizera. Mas, enquanto orava, olhos atentos o vigiavam nas sombras. Um dos conselheiros, alertado pela espreita silenciosa, apressou-se a denunciá-lo ao rei. Sem alternativa, Dário ordenou a prisão de Daniel. O rei, angustiado e confuso, percebeu que havia sido enganado, mas já era tarde demais. A lei persa não permitia que um decreto real fosse revogado, e o rei não tinha escolha. Dário se despediu de Daniel com tristeza, desejando que o Deus dele o protegesse. Daniel, com gratidão, agradeceu ao rei por sua preocupação, mantendo sua fé inabalável. Então, foi levado para a cova dos leões. A punição era severa. A cova era sombria e profunda, ecoando com rugidos ameaçadores dos leões. No interior da cova, leões famintos se moviam nas sombras.
Daniel, assustado, era lentamente baixado à cova por uma corda. Os leões, famintos e ferozes, aguardavam atentos na escuridão da cova. Assim que Daniel tocou o chão da cova, as feras o cercaram rapidamente. De repente, uma luz brilhante iluminou a cova, e um anjo do Senhor apareceu, surpreendendo Daniel. O anjo, com um gesto, fechou a boca dos leões, salvando Daniel. Grato pela intervenção divina, Daniel agradeceu e sentiu a paz em seu coração. Surpreendentemente, ele se sentiu em paz entre as feras. Com confiança e proteção divina, ele dormiu tranquilamente. Enquanto isso, o rei Dário passava a noite em insônia e tristeza pelo destino de Daniel. Ao amanhecer, Dário correu até a cova para verificar o destino de Daniel. Para sua imensa alegria, Daniel respondeu: Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Estou aqui, são e salvo. O rei ordenou que Daniel fosse retirado imediatamente da cova. Tomado pela fúria, Dário ordenou que os conselheiros traidores fossem julgados e condenados pelo seu ato de traição. Os conselheiros, aterrorizados, ouviram sua sentença com desespero. Por suas traições, Dário ordenou que fossem jogados na mesma cova para enfrentar o destino que haviam preparado para Daniel. Nas sombras, os leões ferozes os aguardavam famintos. O medo e o pavor tomaram conta deles. Dessa vez, as feras não hesitaram. Dário assinou um novo decreto, ordenando que todos respeitassem o Deus de Daniel. Com alegria, ele mesmo leu a proclamação ao povo. Daniel continuou fiel, orando e agradecendo a Deus todos os dias por sua proteção e justiça. Em uma manhã tranquila no lago de Genezaré, algo milagroso estava prestes a acontecer. Pedro remava de volta às margens com seus companheiros. Seu semblante era de cansaço e preocupação. Os homens no barco compartilhavam olhares desanimados, pois haviam passado o dia pescando, mas não haviam conseguido nenhum peixe. O suspiro profundo de Pedro rompia o silêncio, refletindo sua frustração. Pedro estava organizando suas redes quando, de repente, uma voz serena e firme chamou sua atenção. Jesus se aproximava, com um semblante tranquilo e olhar acolhedor. Ele cumprimentou Pedro com um sorriso gentil e pediu para usar seu barco como púlpito para ensinar à multidão que se reunia na praia. Pedro, tomado por uma mistura de curiosidade e respeito, prontamente concordou, ajudando-o a subir a bordo. Com Jesus a bordo, Pedro e seus companheiros remaram para dentro do lago. A embarcação deslizava suavemente sobre as águas enquanto os homens escutavam atentos as palavras que Jesus compartilhava. Jesus voltou-se para Pedro e disse: "Leve o barco para as águas mais profundas." Pedro hesitou por um instante. "Mestre, trabalhamos a noite toda e não pegamos nada." Jesus olhou para Pedro com confiança e disse: "Confie e tenha fé." Em seguida, pediu a Pedro e seus companheiros que lançassem as redes ao mar. Alguns dos homens ainda trocavam olhares de dúvida, mas decidiram obedecer. Depois de lançadas as redes, os homens observavam a superfície tranquila da água, sem ver qualquer sinal de peixes. Então, sem aviso, as redes começaram a se mover violentamente. Um brilho de surpresa tomou conta de todos. Peixes vinham de todas as direções, enchendo as redes até o limite. Pedro, espantado, mal podia acreditar no que via. Os homens se alegraram, rindo e gritando de emoção. Os pescadores lutavam para puxar as redes, agora pesadas com a abundância inesperada. Pedro, com os olhos brilhando de surpresa e gratidão, olhou para Jesus. "Nunca vi algo assim!" exclamou com a voz trêmula de emoção. Pedro se ajoelhou diante de Jesus, sentindo-se pequeno diante de tamanha maravilha. "Obrigado, mestre", disse emocionado. Jesus, com ternura, sorriu e respondeu: "Pedro, de agora em diante você será pescador de homens." Pedro sentiu seu coração se encher de um amor imenso. Os barcos voltaram à margem, repletos de peixes. Os rostos dos pescadores refletiam pura alegria e gratidão. Era um dia que jamais esqueceriam. Quando alcançaram a praia, descarregaram os cestos abarrotados de peixes.
Diante dos cestos repletos, Jesus, com amor e carinho, pegou um peixe e o ofereceu aos moradores. Seu olhar era terno, refletindo a abundância e a compaixão divina. Pedro voltou-se para Jesus, sentindo que sua vida nunca mais seria a mesma. Mestre, eu te seguirei, disse decidido. Jesus sorriu e, com palavras de amor e esperança, os chamou a caminhar ao seu lado. Pedro e seus companheiros deixaram tudo para trás e seguiram Jesus, cheios de alegria e reverência. Em uma casa simples de Nazaré, uma jovem chamada Maria estava em profunda oração, entregando-se com fé e devoção a Deus. De repente, uma luz intensa preencheu o ambiente. Maria ergueu os olhos. Então, disse o anjo: Não tenhas medo. Foste agraciada por Deus. Conceberás um filho e lhe dará o nome de Jesus. Maria, surpresa, com um olhar hesitante, perguntou: Como isso será possível se ainda sou virgem? O anjo disse com doçura: O Espírito Santo virá sobre ti. Maria, com felicidade e humildade, disse: Sou serva do Senhor. Cumpra-se em mim sua palavra. Pouco tempo depois, Maria visitou José para lhe contar a notícia. O carpinteiro, um homem bondoso, ouviu atentamente, mas seu semblante se entristeceu. Como poderia compreender tal mistério? Maria percebeu a dor no olhar de José e, com o coração apertado, viu quando ele se retirou. José se deitou para dormir, ainda abalado pelos acontecimentos do dia. Então, em sonho, um anjo apareceu diante dele, trazendo uma mensagem celestial. José ficou surpreso ao ver a figura celestial, mas o anjo logo o tranquilizou. José, não temas em receber Maria como tua esposa. José, ainda confuso, tentou assimilar as palavras do anjo. O anjo disse: Nela foi gerado o Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás Jesus, pois ele salvará o seu povo dos pecados. A explicação divina lhe trouxe paz ao coração. Decidido, foi imediatamente ao encontro de Maria. Quando a encontrou, sorriu e lhe disse com ternura: Maria, agora eu entendo, o Senhor é conosco, ambos reconciliados pela fé e pelo propósito divino. Pouco tempo depois, o imperador César Augusto decretou que todos os habitantes do Império Romano se registrassem em seus locais de origem para um censo. Maria e José, que moravam em Nazaré, precisaram ir até Belém, cidade de José, porque ele era descendente de Davi. A jornada foi exaustiva, o caminho cheio de desafios, mas finalmente chegaram a Belém, uma pequena cidade iluminada pelas luzes das lamparinas e casas simples. Ao chegarem a Belém, maravilharam-se com a cidade movimentada. Mas logo veio a frustração. Todas as hospedarias estavam lotadas. Sem ter onde ficar, José e Maria começaram a se desanimar. Até que, entre as sombras da noite, um pequeno celeiro surgiu como única opção. José olhou para o local e sentiu um sopro de esperança. Os animais no celeiro já se preparavam para descansar. No meio dos fardos de feno, Maria sentiu as dores do parto. O momento chegou. Entre a luz tênue e o calor dos animais, Jesus nasceu. Os animais pareciam pressentir o milagre e olhavam alegremente ao redor. Aquele pequeno bebê trouxe um brilho novo ao estábulo. Do lado de fora, uma estrela radiante surgiu no céu, espalhando sua luz suave sobre a paisagem silenciosa. Seu brilho intenso contrastava com a escuridão da noite. Nos campos, pastores vigiavam seus rebanhos, quando anjos surgiram no céu, proclamando com alegria: Hoje nasceu o Salvador. Os pastores, maravilhados, seguiram a orientação e foram ao encontro de Jesus. Ao chegarem ao estábulo, ajoelharam-se diante do pequeno Jesus, adorando-o com humildade. No Oriente, um rei mago viu uma estrela brilhante no céu. Ele e outros 2 reis se uniram em oração, sabendo que algo grandioso havia acontecido. Eles seguiram a estrela em busca do novo rei. Dias depois, chegaram ao estábulo e, ao verem o menino Jesus, se encheram de alegria. Com profunda reverência, ofereceram seus presentes: ouro, incenso e mirra, reconhecendo-o como o Rei dos Reis.
is not done yet. Our king will come. Olá? Tudo bem, Dona Mimosa? Quer um carinho? Agora, olá pessoal, eu sou o Cornélio e espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de deixar seu like e seguir o canal para mais histórias incríveis. Agora, vou indo também. Quero conhecer o menino Jesus.